Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espiritualidade e Vida com Patrícia Mendes. Hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o nosso tema profundo, que para muitos ainda é muito misterioso, que é o alinhamento espiritual das chamas gêmeas. Então, nesse episódio, eu vou compartilhar com vocês uma vivência que transcende o plano físico. Como tudo aqui nesse portal, nesse canal que a gente fala, diz respeito a um mundo, digamos assim, metafísico, um mundo a outra dimensão, vamos dizer assim. Então, quem vive a jornada de chamas gêmeas, a gente pode dizer que vive em dois mundos, Então, com certeza as pessoas com quem ressoarem essa mensagem entenderão do que eu estou falando. E quem ainda por acaso não entender e apenas tem alguma curiosidade sobre o assunto, também conhecimento não ocupa espaço, E sempre vai trazer alguma mensagem, alguma utilidade, Toda mensagem que é do bem, que traz orientações, explicações espirituais, elas cabem a todos, na verdade. Então, por isso que eu estou aqui compartilhando mais um dia essa jornada, esses conhecimentos, essas vivências e o que a espiritualidade me pede, para compartilhar através dos livros e aqui através do podcast. O alinhamento das chamas gêmeas, ele envolve uma missão de alma, de cura e principalmente de amor, mas não um amor qualquer, um relacionamento amoroso da forma comum, É um amor sagrado, ancestral, que ecoa muitas vidas. Então, esse conteúdo que eu vou trazer hoje, ele está em um dos capítulos do segundo livro que eu psicografei com meu pai, E claro que não estou aqui querendo colocar isso como uma verdade absoluta, mas é uma proposta e um convite à reflexão para todos aqueles que buscam um caminho de despertar, um caminho de evolução e que estejam vivendo ou compartilhando uma jornada de chama gêmea. Então, a jornada de chama gêmea é um chamado à consciência espiritual para quem sente, Seja vivenciando, desconfiando de estar vivendo esse tipo de jornada, mas de toda forma que a pessoa já se colocou em busca de respostas espirituais, esse é um caminho de reflexão e de aprendizado, porque na verdade, a verdade do nosso caminho espiritual, ele é muito individual, é muito pessoal. Então, o que às vezes a gente compartilha é a visão e a vivência que a gente tem, seja o meu pai enquanto espírito, pela jornada que ele vem vivendo em muitas vidas, seja eu aqui, encarnada, podendo falar essas mensagens, podendo compartilhar o meu conhecimento, o conhecimento que ele me traz, mas essa é uma jornada de compartilhamento e de reflexão, e não aqui querendo impor ou estabelecer caminhos para quem quer que seja, muito pelo contrário, a gente sempre busca, e a espiritualidade do bem sempre busca o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de cada pessoa na sua própria jornada. Mas as reflexões, os conhecimentos compartilhados, eles contribuem para que a gente também se fortaleça, se acolha, dentro dos processos. Eu já falei em vídeos anteriores, em episódios, no YouTube são vídeos e no podcast, no Spotify é apenas áudio, que a separação entre as chamas gêmeas, ela não é um erro, A separação é uma necessidade depois do encontro dessas duas almas, ela é essencial, porque é uma fase onde realmente acontece a magia, vamos dizer assim, que é o despertar espiritual. Normalmente, uma desperta primeiro, que a gente chama de alma primária nos livros, E ela que tem essa abertura mediúnica mais intensa, no início do processo. Normalmente ela já está mais espiritualizada e mais preparada para vivenciar esses processos entre dois mundos, assim, começar a ter uma comunicação mais intensa com espíritos, com seus mentores, com seus guias e muitas vezes até
com alguns invasores aí até que ela entenda e aprenda a discernir e a controlar a própria mediunidade. E a outra, que a gente vai chamar de alma secundária, que é a outra pessoa do encontro, ela também entra no processo, só que ela atua de uma maneira diferente, muitas vezes contra a própria vontade consciente. Ela acaba tendo atitudes que provocam na alma primária os sentimentos de abandono, de dor, de injustiça, e isso não é como um castigo, é uma oportunidade de cura das duas, né? Tanto que é inconsciente, como eu já falei, a gente não pode confundir com relacionamento abusivo, como em muitos casos acontece, porque não é algo que a pessoa faça de mal para a outra. São decisões e escolhas que elas tomam entre si, né? E que causam na outra sentimentos por conta do envolvimento, por conta do vínculo, por conta do sentimento, da conexão, que é muito forte. Mas não é o mal, não é pessoas fazendo mal uma para a outra conscientemente, né, querendo prejudicar ninguém. Às vezes até pelo contrário, às vezes pelo bem é que uma escolhe não falar tanto com a outra, ou uma escolhe o afastamento, ou escolhe conviver, mas com certos limites. Então, dentro desse contexto de respeito, porém de contrariedade, é que acontece o processo de duas almas que se amam profundamente decidirem, por alguma razão, por algum tempo, que pode ser limitado a pouco tempo, como a muito tempo, depende muito das escolhas do livre-arbítrio de cada uma, mas existe aí um lapso de tempo em que vão precisar viver esse processo de separação, onde ambas vão passar por um crescimento muito intenso. A primária, pelo fato de precisar focar tudo em desenvolver esses dons, em cuidar desses dons, em cuidar de si mesma, né, acima de tudo, e a outra no crescimento e na maturidade, para que possa também, no seu devido tempo, despertar e entrar nesse serviço, nesse trabalho com a mediunidade. No caso, as duas almas, elas já se encontraram muitas vezes, né? Em muitas vidas. É uma jornada de alma desde a essência divina, desde que foram criadas ali como essência divina. Então elas vêm se encontrando ao longo de muitas vidas e construindo suas histórias, seus karmas, né? Através das suas escolhas. E o que acontece é que em vidas anteriores, geralmente as que estão encarnadas hoje, tomaram decisões que feriram muito uma a outra. Normalmente, quem desperta primeiro, numa existência passada, foi quem mais machucou a outra. Por isso que ela sofre um pouco as consequências da imaturidade, ou da imaturidade de alma, eu diria, né? Da dificuldade desse relacionamento de compreensão e de alinhamento, né? Entre os pensamentos, os desejos e as escolhas. Então agora, nessa vida, ambas estão tendo uma nova chance, né? Só que para esse reencontro ser pleno, essas feridas precisam ser curadas. Isso exige um processo de autoconhecimento, de perdão, de abertura ao plano espiritual. E a gente precisa entender também que o tempo, né? O tempo espiritual é diferente do nosso tempo material. Então, a gente não sabe quanto tempo pode levar um processo desse, onde duas almas precisam passar por processos, né, para que possam em algum momento terem um encontro satisfatório, um encontro onde possam se relacionar de uma forma plena, amorosa, da forma como tem que ser um relacionamento, né? Então, a comunicação entre as almas, mesmo separadas no plano físico, elas vão estar sempre conectadas, né? Existe uma conexão mental, uma conexão espiritual. Então, uma sempre pensa na outra. Desde que se conhece, uma é referência para a outra em muitas coisas. Então, por mais que estejam separadas, são pessoas que sempre estarão conectadas pelo pensamento. E existe uma comunicação, né? Que algumas têm consciência, né? Algumas, principalmente as primárias, elas começam a querer entender e tem essa referência consciente do quanto pensa, do quanto sonha, do quanto sente em relação à outra. E algumas são
menos conscientes, não tem essa percepção. Às vezes sonha, não entende, procura não olhar, tem medo, recua, prefere não acreditar, né, na intensidade disso. Então, isso fica o livre-arbítrio e o nível de consciência que cada um está para poder compreender o que está acontecendo. Normalmente, aqui precisa despertar primeiro. Quem já entra em serviço para a mediunidade, obviamente, tem mais conhecimento, mais relação com essa sensibilidade. O Allan Kardec, ele fala sobre isso no Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 419 a 421, quando ele trata da transmissão oculta do pensamento. Então ele fala lá que muitas vezes, mesmo sem saber porquê, você sente o que a outra pessoa sente. Você sente a presença da outra pessoa em momentos da sua vida, quando ela está lá vivendo a vida dela e você a sua. Mas em determinadas situações, essas almas se encontram de uma forma muito profunda que dá para sentir. Quem tem uma sensibilidade maior já desenvolvida vai entender o que eu estou falando. Então é como se essas duas pessoas compartilhassem as dores, o processo, o progresso de alma de cada uma. Então em determinados momentos elas acabam tendo esse acesso uma a outra através do que a gente chama de telepatia, que segundo muitos estudos aí é a mediunidade do futuro, né? Que é a comunicação via pensamento. Então essas almas já, vamos dizer assim, mais preparadas para essa jornada espiritual, elas já têm uma comunicação telepática muito forte desde o momento em que se conhecem. E isso é parte do que também mostra o quanto é intenso e diferente aquela conexão. E aí tem a noite escura da alma, né? Que é através da separação, da dor de ter que viver distanciado, né, de alguém que você ama, que você sabe que te ama também, cada uma da sua maneira ali, da forma como é possível naquela circunstância. Então, ao sentir a dor dessa separação, ambas ou uma delas de forma mais intensa, como eu falei, vai entrar no processo que a gente chama de noite escura da alma, que ele pode ser confundido com uma depressão, considerando assim pela nossa ciência, né, é o que é uma depressão. Só que a diferença de uma depressão física, de uma depressão patológica que não está relacionada com a espiritualidade, com o desenvolvimento, com o crescimento, é justamente isso, a depressão que mina, né, que faz mal e paralisa. E no caso da noite escura da alma é uma dor muito forte, intensa, sentimentos muito difíceis, inclusive precisa muitas vezes de ajuda assim, psicológica, como eu já falei, terapêutica, mas é uma dor que está levando ao crescimento. Então é preciso ter essa diferenciação para poder saber o que é espiritual e o que é realmente apenas científico e precisa apenas de remédio, né? Mas a noite escura da alma, ela é um mergulho profundo da pessoa na alma, então vai doer. Ela vai conviver e resgatar dores que ela precisa curar, né? E é através dessa cura que ela vai poder despertar a mediunidade e colocar num caminho de missão. Então, de acordo com as informações do livro, né, que meu pai traz e explica com muita clareza sobre esses processos, são 3 noites escuras da alma que um médium ostensivo enfrenta ao longo da vida. Então ele vai compreender, geralmente na terceira e última, que é a mais intensa, as outras que ele passou e o que quando de repente tudo faz sentido, o que tudo aquilo queria dizer, né? E aí a pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai escolher entre a luz e a sombra, que é o que ela está vivendo ali no momento de intenso, de forte, que é o amor, o ódio, o perdão ou o rancor, né? Dentro desse processo, na última noite escura da alma, a pessoa dá um passo definitivo, geralmente escolhendo a sua direção, que é uma missão com Jesus, onde é apresentado todo o contrato, toda a renovação, né, em vida daquilo que foi tratado na espiritualidade quando da nossa encarnação. Se você assume essa missão com Jesus ou não, né? Porque você pode também escolher outro caminho.
E nessa fase é quando tudo se organiza, né? Quando você decide, você aceita Jesus, aceita seguir os caminhos. É uma responsabilidade muito grande, são emoções muito intensas que essa pessoa vai viver nesse chamado, mas com a abertura, com o amor, se colocando, né, presente para o trabalho com a luz, os guias espirituais podem se aproximar, a assistência espiritual se intensifica e a alma então é convidada a alinhar a vida com o chamado. Então você vai passar por um processo agora, né, que no Centro Espírita chama de reforma íntima, onde você vai ressignificar a sua vida para incluir e viver o seu chamado com Jesus. E nesse momento, o despertar mediúnico, ele acontece de uma forma muito clara e muito intensa para quem está vivendo. Então, muita gente de fora não entende, mas quem está passando sabe exatamente o que está acontecendo e com muita clareza, com muita luz, com muito discernimento, porque é guiado, né, por Jesus, é guiado pelos espíritos de luz, é orientado pelo mentor espiritual. Então, essa alma ela vai sendo conduzida ao caminho espiritual mais adequado para a sua trajetória. E aqui eu gosto muito de lembrar, né, que o Espiritismo é sim um caminho muito acolhedor para quem está vivendo esse processo, mas não é perfeito e também não é o único, porque nós estamos ali dependentes ainda, né, de pessoas, dependentes de alinhamentos espirituais dos próprios dirigentes de cada casa. Estamos, infelizmente, ainda contaminados por conservadorismo, por ideias muitas vezes distorcidas que foram colocadas aí e vêm sendo seguida ao longo de muitos anos. Então, é um caminho possível, é um caminho que eu acredito que, por conta dos estudos, facilita um pouco mais o entendimento, mas não é o único. Eu nem conheço todas as práticas, né? Tem algumas que eu já tive curiosidade de estudar sobre elas, mas não é uma busca minha conhecer muitas religiões, frequentar muita coisa, porque do pouco que eu já estudei e entendi, todas acabam levando ao mesmo lugar. Então toda religião que é do bem, que é cristã, todas seguem aí para o mesmo caminho, que é um encontro com Jesus, um amadurecimento, né, de alma, para que a gente possa crescer e evoluir como espírito, como alma, né, e num caminho de bem. Então existem outras práticas espirituais que também acolhem, que orientam e que desenvolvem o ser mediúnico às suas maneiras, talvez com outras linguagens, né? Como por exemplo as religiões de matriz africana, as crenças, né, dos povos originários, dos ciganos, dos místicos, práticas orientais. Então todas têm a sua importância, todas têm seu papel. Cada um consegue se encontrar e caminhar nesse processo com aquela linguagem, com aquela forma de professar a fé que aprende e que acolhe realmente sua alma, né? A pessoa sente, a pessoa sabe quando ela está num caminho de luz, quando ela tem uma missão espiritual, seja em que religião for, ela sempre vai ter essa clareza, porque a espiritualidade, ela traz essa clareza, ela também acolhe todas as profissões de fé, né? Não existe um caminho único. E a alma primária, né, que é essa que desperta primeiro, ela carrega uma grande responsabilidade, porque as decisões que ela toma, elas reverberam muito na trajetória da secundária, que vai fazer um caminho de amadurecimento talvez mais lento, né? E em dado momento vai precisar entender tudo que se passa, tudo que ela está passando, né? E como existe essa comunicação telepática, através dessa conexão, também trocam-se energias. Então a energia da chama gêmea primária, o que ela alimenta, o que ela cultiva, o que ela carrega, a forma como ela lida com tudo isso, vai refletir na vida dela, obviamente, nas escolhas que ela vai fazendo e se construindo, né, positivamente ou negativamente, e também influencia na vida da outra, né, que está conectada, está ligada dentro desse processo. Por isso, quando se escolhe firmar um caminho espiritual, estudar, se tratar, buscar a cura,
a pessoa também está abrindo caminhos para outra parte, seja em que relacionamento for. Todas as relações que você tem uma ligação, um vínculo espiritual, né? Aquilo que você alimenta, os sentimentos, as emoções que você permite sentir e permite trabalhar e permite crescer, elas vão repercutir em ambas, né? Muitas vezes até para selar uma paz no futuro ou para ter um relacionamento harmonioso com a situação presente, é preciso que se busque, né, a paz. Então a paz que uma constrói reflete na vida uma da outra. E não é, a gente não pode levar para um lado de ego, sabe? De que a pessoa mais consciente, mais madura, mais espiritualizada, então ela é superior à outra. Não é. E não tem nada a ver sobre forçar encontros, sobre querer impor ideias, né? Pelo fato de você ter um conhecimento maior da jornada ou estar estudando e mais preparado para compreender as relações humanas. Então não é sobre isso, né? É muito mais sobre amar a si mesma, reconhecer o compromisso que tem com Deus e seguir em direção a uma missão, né? Com foco em si, com foco na missão e com carinho, amor, afeto por aquela pessoa que você sabe que faz parte desse caminho com você, que você sabe que compartilha esse processo, né? E que pode estar vivendo outro momento da vida no qual você só precisa aceitar e respeitar isso, né? É a situação em que a gente precisa entender que ter um sentimento por alguém não é suficiente. Relacionamento é escolha. Então, respeitar essas escolhas durante o tempo que for necessário, sejam quais forem essas escolhas, isso é amor incondicional, né? É amar alguém ao ponto de deixar livre e de ser livre também para viver outras histórias, para ser feliz, para construir coisas boas, né? Porque muita gente se prende aí pelo sentimento da conexão, fica preso na ideia de que precisa conquistar essa pessoa, precisa estar com essa pessoa, precisa superar, precisa perdoar. E às vezes não, às vezes só precisa realmente seguir a vida e o caminho, focando muito mais na missão, né, do que na relação, vamos dizer assim. E isso significa realmente soltar o amor, né? Que talvez você deseje viver agora com essa pessoa. Mas se existe um amor que não está sendo possível, o caminho do bem é deixar a pessoa livre e ser livre, né? Eu sei que esse é um ponto bem crítico, né, do pensamento e de tudo que repercute quando a gente fala em chama gêmea. É um tema minucioso, complicado, porque envolve o risco, como eu já falei em episódios anteriores, de se confundir, né, com sentimento, com isolamento, com relacionamento abusivo. Então tem que tomar cuidado com a forma como a gente acredita, né, nessas relações. Na minha história, né, como quem vive uma jornada de chama gêmea, isso eu só fui compreender através do livro quando meu pai psicografou e me explicou, porque eu também achava, quando eu ouvi esse tema, eu achei tudo muito fantasioso, mas eu fui entendendo, né, o que estava acontecendo, era uma coisa que eu precisava entender, são situações que a gente vive que você precisa de respostas espiritual, de Deus, assim, é quando você realmente se coloca na presença de Deus falando, peraí, me explica que isso aqui eu preciso entender, né, tá fora do meu nível de compreensão, e aí a espiritualidade trouxe, né, essa explicação de tudo que eu tenho compartilhado aqui, da minha jornada, do que acontecia, do que é esse processo, né, então, tanto no meu caso como da outra pessoa que cruzou o meu caminho nesse momento de despertar, somos pessoas com algumas formações espirituais mais profundas, né? Abertas ao diálogo interreligioso, com raízes no espiritismo, no catolicismo, com religiões de matriz africana, digamos assim, compreendidas, né, nos nossos estudos, por estudarmos, por entendermos mais. Então,
a questão religiosa e espiritual ficou muito clara nesse caminho, no caso para as duas pessoas, e com uma ancestralidade mística muito presente. Então, todos os processos que eu vivi, por exemplo, e que durante o processo em que havia comunicação, a outra pessoa também vivia, existia evidências claras, né, da questão espiritual envolvida. Então, foi um crescimento assim profundo e compartilhado. Consciente, vamos dizer assim, em grande parte do processo, pelos conhecimentos que já tínhamos, né? Então, o ponto que unia nossas duas almas de uma forma muito especial era justamente esse respeito pelo sagrado, essa compreensão de que algo aqui é sagrado, essa compreensão de cuidado com o que é sagrado, né? Isso fortaleceu muito a nossa conexão. E então o nosso desafio nunca foi a religião, nunca foi questões assim, vamos dizer, de crença mesmo, né? Pelo contrário, havia muitos pontos de conexão que possibilitaram, inclusive, as comunicações, tanto conscientes quanto inconscientes, para que nosso processo ocorresse, né? E para que eu, principalmente, no momento que mais precisei, compreendesse essa relação. E principalmente os conflitos, porque foge um pouco do entendimento. Mas havia diferenças, como há diferenças no nosso processo evolutivo, em nível de desenvolvimento de consciência, né? Que demandam, e outras escolhas também, momentos da vida muito diferentes que demandam o afastamento e o processo de cura, né? E tá tudo certo, cada um segue seu caminho, segue seu tempo, e com gratidão pelo encontro, pela oportunidade, né, que tivemos e que estamos tendo de viver essa vida onde compartilhamos algo tão bonito, algo tão sagrado, mesmo não podendo ser algo que se realiza aqui na matéria como um relacionamento amoroso, né, visto e público, mas é algo que foi vivido, que é interno e que é sagrado, acredito que para ambas as partes. E então é isso, o episódio de hoje, ele é mais um chamado, né, para que a gente reflita, para que a gente pense na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, né? E um convite para entender esse amor que às vezes é inexplicável, entender as dores, entender que também existem situações não comuns, né? Que não estão dentro de um padrão comum, mas que geralmente são essas situações que despertam uma luz diferente, uma luz de alma, alguma missão diferente, algum trabalho diferente, né? Então, se você tem uma vida e você se sente diferente demais, às vezes o caminho é fazer a diferença com quem você é, né? Então, as oportunidades na vida, as formas de se relacionar, tudo talvez não siga aí um padrão comum. Na verdade, chamas gêmeas não têm uma vida muito comum, são pessoas diferentes. E lidar com a diferença, amar a diferença, aceitar a diferença, faz parte do processo, né? Esses processos espirituais que se abrem a partir desses relacionamentos, eles são muito intensos, mas é algo real, é muito bonito e é divino, né? É preciso tratar isso de uma forma sagrada, porque o que a gente tem às vezes de muito comum é entender o amor como lindo quando ele é possível, é entender um amor lindo quando as pessoas estão juntas, é entender o amor como lindo quando elas às vezes mesmo com falsidade e hipocrisia dão as mãos e caminham juntas. Mas e quando não é assim, né? E o que é amor afinal? O que a gente entende por amor, né? Então confiar, quem vive algo diferente, relacionamentos não comuns, situações, volto a falar,
com muita ênfase, não estou falando de relacionamento abusivo, de pessoas que se fazem mal propositalmente, né? Mas de situações difíceis, de relacionamentos que trazem desafios, vamos dizer assim. Então confia no caminho, caminha com fé, permita que a sua alma sinta, né? Ainda que não seja algo que possa ser reconhecido, ainda que não seja algo que possa ser validado pelas pessoas de fora, né? Mas procura se alinhar com o que tem por dentro, com o propósito da sua encarnação e com essas mensagens e com as orientações que a partir da abertura a gente recebe dos nossos guias, inclusive dos nossos ancestrais, né, que participam fortemente desse processo, gratos pela oportunidade que a alma está tendo de despertar e de direcionar uma mediunidade no caminho do bem, no caminho com Jesus, ainda que seja por caminhos e por jornadas, né, não tão fáceis de ser compreendidas. Mas tudo é um aprendizado, tudo é, na verdade, um processo de cura, tudo é amor. E às vezes é mais simples do que parece. O que acontece é que a gente se confunde muito, né, pelos padrões, pelo que é imposto pela sociedade, pelo que é imposto pelas religiões. E é isso que muitas vezes atrapalha o processo. Então, se você está aqui me ouvindo, né, compartilhando comigo do que eu tenho para contar sobre despertar espiritual e sobre jornada de chama gêmea, é porque seu coração sabe, né, que o amor é o caminho. Você já chegou até aqui porque você já entendeu muita coisa, né? E aqui o que eu espero é continuar clareando através dos meus conhecimentos, através das mensagens do meu mentor, dos livros, que o caminho é com Jesus, né? Eu sei que parece redundante, parece meio clichê, né, terminar a frase assim, mas toda a verdade, todo o caminho, toda a vida é com Jesus. E é isso que importa, na verdade, no final de todas as contas. Então, obrigado a todos que me ouviram até aqui. Que essa mensagem chegue onde precise chegar, acolha os corações que precisem ouvir, compreender e caminhar nessa jornada, seja como chama gêmea, ou seja como aspirante à chama gêmea, ou seja como alguém que simplesmente acredita que está nesse caminho porque precisa acreditar, porque precisa crescer, porque precisa evoluir. Então, se você sente que esse episódio tocou seu coração e sabe que ele também pode contribuir na jornada de quem quer que seja, independentemente de ser ou não, do rótulo ou não, o caminho da evolução e do despertar espiritual é para todos que busquem de coração e que se abram verdadeiramente para uma missão, né, no caminho da luz, no caminho do amor, no caminho com Jesus. Então compartilhe com quem você acredita que possa ser útil esse conteúdo. E nós nos encontramos no próximo episódio. Fiquem todos com Deus, sob o manto e a proteção de Maria e sob a guiança e a luz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo domingo.